Olá, que bom que estamos juntos novamente para mais esse tempo de reflexão na palavra de Deus. Eu espero que Deus fale ao seu coração. Eu gostaria de iniciar essa mensagem com uma breve oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, fala conosco através do Espírito Santo e nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Na mensagem de hoje, eu quero falar sobre o poder do Espírito Santo em nós. O meio cristão é muito diverso e existem visões bem distintas sobre a ação, o poder do Espírito Santo na vida das pessoas. No mundo religioso, alguns acham que o poder do Espírito Santo é uma ferramenta em nossas mãos para que nós possamos nos valer dela para alcançarmos vitórias pessoais em projetos pessoais. Outros, por sua vez, ignoram completamente a presença do Espírito Santo no seio da igreja e o papel que ele exerce nas nossas vidas e na vida da igreja. O meu objetivo com essa breve meditação não é apresentar aqui uma tese teológica completa sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, mas trazer para vocês, nesse dia, hoje, algumas verdades bíblicas fundamentais sobre esse poder do Espírito Santo na vida da igreja, nas nossas vidas. E para isso, eu gostaria de ler o seguinte texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 6 a 11, que diz o seguinte: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Diante dessas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Que Deus nos abençoe na meditação dessa palavra. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu algumas vezes para os seus discípulos e seus seguidores. Segundo o apóstolo Paulo, na sua primeira carta escrita aos Coríntios, além de aparecer para os apóstolos, Jesus foi visto por mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, após ter ressuscitado dentre os mortos. Inclusive, foi visto pelo próprio Paulo, quando ele ainda era um perseguidor da igreja. Nesse texto que nós acabamos de ler para a nossa meditação, nós encontramos um relato da ascensão de Jesus aos céus após a ressurreição e o momento em que Jesus promete enviar o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os seus discípulos, como ele já havia falado antes de sua morte. A narrativa começa com uma pergunta feita pelos discípulos que reflete de forma clara a expectativa que eles ainda nutriam. Eles perguntam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Havia ainda na mente e no coração daqueles homens uma expectativa de que o reino de Israel seria restaurado na terra. Essa era uma expectativa restrita ao povo de Israel, ao povo judeu e ao povo do qual eles faziam parte. Algo muito pessoal, restrito. Entretanto, o que Deus estava fazendo através de Jesus era muito maior do que apenas estabelecer o reino de Israel na terra. Deus, através de Jesus, estava estabelecendo o seu reino em toda a terra. Israel havia sido o povo escolhido para que através dele viesse o Messias, Jesus. Mas o reino de Deus não era
só para Israel. O reino de Deus visa alcançar todos os povos, raças, línguas, culturas, em todos os cantos da terra. E aqueles discípulos seriam instrumentos de Deus, usados pelo Espírito Santo, para levar este reino para todos os cantos da terra, ou até os confins da terra. A concretização deste reino eterno de Deus, ela ainda está por ser concluída. E segundo a resposta de Jesus, somente o Pai Celeste, somente Deus sabe o momento exato que isso vai acontecer. Jesus diz assim para os discípulos: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, e esse mas, o que vem em seguida, após esse mas, na resposta de Jesus, deixa claro para nós, para os discípulos, para a igreja, qual é o propósito do envio de Jesus, do Espírito Santo. A igreja esperava por esse grande dia, a chegada do Espírito Santo. Esse mas, e o que vem depois, revela o propósito maior. Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vocês, sobre vós, o Espírito Santo. Para quê? E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, os discípulos de Jesus, a sua igreja, seria revestida do poder do Espírito Santo que Jesus estaria derramando sobre eles para que cumprissem um propósito: serem testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo em todos os lugares, começando em Jerusalém e indo até os confins da terra. Ou seja, em todos os lugares onde Deus os enviasse, eles seriam testemunhas pelo poder do Espírito Santo. E é isso que encontramos em todo o livro de Atos. O Evangelho da Salvação sendo pregado em todos os lugares, a partir de Jerusalém e chegando até os confins da terra. Mas eu gostaria de destacar, nesse trecho que nós lemos, dessa conversa de Jesus com os discípulos, duas palavras que eu acho que são fundamentais para a gente entender a dimensão desse poder do Espírito Santo. A primeira palavra é justamente a palavra poder. E a segunda palavra que aparece aí é a palavra testemunhas. A palavra grega traduzida por poder nas nossas Bíblias em português é a mesma palavra que é usada para o termo dinamite. A mesma raiz dá origem à palavra dinamite. Ou seja, quando Jesus diz que eles receberiam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, Jesus se refere a um poder explosivo que os capacitaria, que capacitaria a comunidade cristã para o cumprimento de uma missão que é fazer discípulos de todas as nações. Infelizmente, muitos interpretam esse poder como um recurso sobrenatural para conquistarmos objetivos pessoais ou para fazermos crescer projetos individuais de poder e de controle. Outros, baseados nessa interpretação equivocada, julgam a fé das pessoas pela capacidade delas de prosperarem na vida, de vencerem os seus problemas, reputando as pessoas que passam por lutas, provações, dor e sofrimento a pecha de não terem fé ou de não terem sido batizados com o Espírito Santo. Mas, queridos, esse poder que é dado por Jesus à igreja, ele não é dado com um propósito de benefício individual, pessoal, para projetos independentes. Esse poder é dado com um propósito específico. É o poder para que os verdadeiros discípulos se tornem testemunhas. E através desse testemunho poderoso, explosivo, a igreja de Jesus seja edificada em todos os lugares. E é o que segue na narrativa do livro de Atos dos Apóstolos.
É justamente isso que nós encontramos, o poder de Deus se manifestando no testemunho da ressurreição dado pelos apóstolos. Nós vemos isso acontecer imediatamente após o Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles e eles saíram, os discípulos, pregando o Evangelho em diversos idiomas diferentes. E no meio da pregação de Pedro, em praça pública, quando ele era cercado por milhares de pessoas espantadas com o que estavam vendo e ouvindo, Pedro então fala, ele afirma, ele dá o testemunho da ressurreição. Ele diz: a este Jesus que vocês crucificaram, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. O poder explosivo do Espírito Santo se manifestou naquele dia, naquela pregação, e 3.000 pessoas foram alcançadas pelo Evangelho da Graça e foram batizadas e se tornaram discípulos de Jesus. Outro dia, seguinte, quando os discípulos foram para o templo de Jerusalém, no horário das orações, Pedro e João viram um homem aleijado na entrada do templo, pedindo esmola, e Pedro, cheio do Espírito Santo, ele olha para aquele homem e diz: olhe para mim, eu não tenho nem prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande. E o enfermo foi curado à vista de todos. E uma multidão o cercou. E aí ele então começou a pregar o Evangelho, e diante daquela multidão, ele começou a afirmar que Jesus Cristo havia morrido pelos pecados deles, e que eles eram testemunhas de que Jesus havia ressuscitado. E por conta dessa pregação, na frente do templo, eles vão presos. Entretanto, o poder explosivo do Evangelho, através da presença do Espírito Santo, tocou o coração de mais 2.000 pessoas que se tornaram discípulos de Jesus. Em seguida, na cadeia, ameaçados pelas autoridades e pelo povo judeu, caso eles continuassem pregando sobre a ressurreição, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, dizem corajosamente às autoridades que os acusavam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Esse é o poder que foi derramado sobre nós. Esse é o poder que é derramado ainda hoje nas nossas vidas, para que possamos testemunhar a respeito do nosso Senhor. Por isso, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele foi sepultado, mas que no terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos, para que agora em Seu nome seja pregado a todos os povos o perdão dos pecados, para todos aqueles que se arrependem e reconhecem Jesus como Senhor. A palavra poder, nesse texto, tem a ver com isso. Um poder explosivo para que a gente possa cumprir nossa missão. A segunda palavra que eu quero destacar é justamente a palavra testemunha, que é uma palavra-chave no livro de Atos e é usada 29 vezes como verbo, como substantivo ao longo do livro de Atos. Uma testemunha é alguém que conta o que viu e o que ouviu. Quando você, por exemplo, está no banco das testemunhas em um tribunal, o juiz ele não está interessado em ouvir as suas ideias ou as suas opiniões. Ele quer ouvir o que você sabe, o que você viu e o que você ouviu. E a palavra testemunha, no original grego no qual foi escrito, é interessante. Ela também ela é a mesma palavra que dá origem há uma outra palavra que nós conhecemos no nosso vocabulário, que é a palavra mártir. E o que nós vimos na sequência de Atos dos Apóstolos e em toda a história da igreja é que muita gente do povo de Deus selaram o seu testemunho, sacrificando as suas vidas. E foi por causa desse testemunho fiel, desses mártires, que o Evangelho chegou até nós hoje.
Foi por causa desse poder do Espírito Santo na vida de homens e mulheres simples, comuns, mas que ao longo da história cumpriram o seu papel de serem testemunhas e pregar o Evangelho. É que hoje, após mais de 2000 anos da ressurreição de Jesus Cristo, o Evangelho continua sendo pregado e salvando vidas. E a Igreja de Cristo, o Reino de Deus, continua sendo edificado. Eu quero concluir essa meditação com a melhor de todas as notícias que encontramos nessa narrativa que lemos no início da mensagem. É a notícia que motiva o meu coração para continuar pregando o Evangelho, para continuar sendo testemunha de Jesus, que me dá forças para permanecer firme na fé e seguindo em frente, seguindo o meu Senhor, mesmo em tempos de lutas e de dificuldades. Quando Jesus subia aos céus, à vista de seus discípulos, que estavam paralisados, com os olhos fixos no alto, 2 anjos surgiram no meio deles e anunciaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Queridos, Jesus vai voltar. Jesus está voltando, e isso é certo. E quando ele chegar, o reino de Deus será completamente estabelecido, e aqueles que foram alcançados, por esse poder explosivo do Espírito Santo, reinarão com ele para todo sempre. E se você já o acolheu em seu coração, essa verdade é para você. Jesus está voltando. E o reino dele será estabelecido aqui, entre nós. E ele será o nosso Deus. E nós seremos o seu povo. E nós reinaremos para sempre. Com aquele que morreu, mas ressuscitou para nos trazer a salvação. Que possamos ser revestidos com esse poder do Espírito Santo, para sermos testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. E que possamos aguardar com fé a volta do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém.